E aí pessoal, bom dia, né? Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que estejam bem assistindo às videoaulas, fazendo as atividades. Lembre vocês que qualquer dúvida que vocês tiverem sobre atividades, sobre o assunto, sobre videoaulas, vocês podem entrar em contato comigo, certo? A partir do meu e-mail pessoal ou a partir do meu Instagram. Eu estou respondendo as dúvidas por lá. Eu sempre deixo ao final dos vídeos lá qual é meu e-mail, qual é meu Instagram. Vocês podem entrar, fiquem à vontade para entrar em contato. Quem já está entrando, quem já vem entrando, está vendo que eu respondo. Então, praticamente no mesmo dia que vocês mandam suas dúvidas, suas questões, eu respondo praticamente no mesmo dia, né? Tirando assim uns casos que mandam à noite, né? E aí eu não vejo, né? Eu também descanso, né? Mas assim que eu vejo, eu respondo vocês. Não tenha dúvida que em menos de 24 horas vocês têm a sua resposta. Dependendo do horário que vocês mandem, até em poucos minutos vocês vão ter suas respostas. Vocês também podem entrar em contato via o e-mail da plataforma. Então, quando vocês entram lá na plataforma da escola, lá na plataforma do Filosofia Freire, na página do Vistos, né? Vocês vão ver que lá tem um e-mailzinho, né? Antes de vocês terem acesso. Vocês também podem entrar em contato com os professores e podem entrar em contato comigo via aquele e-mail, que é assim que vocês mandam o exercício, dúvidas, a escola, né? A coordenação, a direção, o Luciano, ele encaminha esse e-mail para mim. Então, vocês têm três formas diferentes de entrar em contato com os professores. Vocês têm três formas diferentes de entrar em contato comigo. Então não há desculpa para não mandar suas dúvidas, seus questionamentos, certo? Então na última videoaula a gente respondeu o exercício junto, né? Fui revisando com vocês. Hoje tem mais uma atividadezinha para corrigir, mas essa aqui é muito mais na forma de revisão do grande bloco do tema, que foi o tema de saúde, certo? Então esse exercício da página 136 e 136 e 137 do livro, ela serve para a gente fazer essa grande recapitulação, ou seja, serve para a gente poder entender um pouco sobre esse tema, né? Então serve como uma grande revisão do tema de saúde. Então, da mesma forma, se você não respondeu essa página 136 e 137, o que é que você vai fazer? Você vai parar o vídeo, vai pegar seu livro, seu caderno, vai sentar e vai responder esse exercício da página 136 e 137. Respondendo essas duas páginas de exercício, vocês voltam para o livro junto e vêm acompanhar os comentários e a resolução dessas questões, certo? É fundamental que vocês primeiro tentem para depois vir ver a correção, porque é uma forma de ampliar o aprendizado de vocês, certo? Então é fundamental que vocês não deixem de fazer. Quem já fez, vai lá para o vídeo, vai pegar o livro, o caderno, o livro para vocês irem acompanhando comigo e o caderninho para vocês depois irem observando se as respostas de vocês estão corretas. Se tá necessariamente, gente, quando eu estou aqui corrigindo, você não precisa obrigatoriamente colocar exatamente com as minhas palavras, né? Mas vocês vão observar a resposta que eu vou dar e vocês vão ver se a questão de você passa por isso, né? Vocês podem ter respondido de outra forma, mas o conteúdo da resposta é o mesmo, né? O conteúdo é central, né? Então se tem o mesmo conteúdo. Se tem o mesmo conteúdo, ok, né? Se faltou uma coisa em outra, vocês vão lá e complementam. Não tem problema nenhum. Mas tem que ter a parte central do conteúdo, certo? Então, vai lá, pega o caderno. Quem já pegou o caderno e o livro, vamos lá começar a discutir um pouco essa questão aqui, porque na próxima videoaula a gente já vai passar para um outro bloco de assunto, certo? Não mais de saúde. Então eu quero fechar com essa grande revisão aqui, esse tema para a gente fechar certinho e tá todo mundo com o assunto de saúde na ponta da língua, né? Ou seja, tá bem preparado para as provas, as questões e tá com esse assunto bem assimilado. Então vamos lá. Na primeira questão aqui tem: observe o gráfico a seguir como indicadores de taxa de internação por diarreia no Brasil de 2003 a 2013. Parece muito com o gráfico daquele outro exercício, né? Mas no outro exercício ele tratava de outras questões aí, ele tratava mais das doenças gerais. Aqui nesse gráfico aqui ele está tratando especificamente dos casos de diarreia no Brasil, né?
Então tem lá a taxa de internação por diarreia por 100 mil habitantes no Brasil. Então voltando lá, no eixo X a gente tem a série histórica, né? Começando em 2003 e terminando em 2013. E no eixo Y a gente tem a taxa de internação, ou seja, a cada 100 mil habitantes, quantos se internam nesses fatores. Né? Tá lá de 0 a 600, né? E lembrando lá as barrinhas por cada região do Brasil. Né? A barrinha azul é a região norte, a vermelha é nordeste, a verde é sudeste, a roxa é a região sul, a azul clara a região centro-oeste e a linha amarela que está passando aí seria a média de todos esses dados para o Brasil, certo? Então cada ano tem lá as barrinhas obedecendo, né? Então tá lá esse dado lá, ele é uma fonte do Ministério da Saúde. Então vamos lá. Na letra A ele traz o seguinte: que relação é possível estabelecer entre o número de internações por diarreia e a cobertura de saneamento básico? Então, qual é a relação que a gente pode estabelecer entre esses fatores? Né? Então, a diarreia ela pode ser causada por diversas doenças, certo? E essas doenças que estão ligadas à contaminação da água, do solo e dos alimentos. Então, a gente pode ter casos de diarreia com a diarreia quanto sintoma, né? Por várias doenças que estão ligadas à contaminação do solo, à contaminação da água e ao consumo de alimentos contaminados, certo? Se existir uma boa cobertura de serviços de saneamento básico em uma determinada região, o número de internações causadas por essas doenças tende a diminuir, certo? Então aí está tratando da internação. Às vezes a pessoa tem diarreia e não se interna, né? Porque passa em casa. Mas tem casos que a pessoa precisa se internar, porque quando persiste essa diarreia por muitos dias, que a pessoa pode ficar malnutrida, desidratada e por aí vai, né? Então a diarreia pode ser causada por várias doenças associadas à contaminação da água, do solo e de alimentos. Então se existe em uma região uma boa taxa de saneamento básico, o número de internações causadas por essas doenças que causam diarreia consequentemente vai diminuir. Se essas pessoas têm acesso à água tratada, a esgoto, a coleta de esgoto, muito provavelmente naquela localidade a água dela vai ser potável, ou seja, não vai ser contaminada, muito provavelmente o solo dela não vai ser contaminado e muito provavelmente os alimentos que a pessoa tiver naquela região não vão ser contaminados. Mesmo que a pessoa pegue um alimento contaminado, como ela tem acesso à água potável nas torneiras, ela pode lavar bem os seus alimentos e aí com certeza, consequentemente, os casos de internações e os casos de doenças que podem causar diarreia com certeza vão diminuir, certo? Vamos aqui agora falar um pouquinho na letra B. Então, de acordo com as informações no gráfico, que região brasileira teve melhoria mais significativa nesse período? Explique sua resposta. Então, vocês vão observar qual dessas regiões ela começou com um índice maior em 2003 e foi diminuída até 2013. Então, quais foram que estavam mais em cima e terminou menor em 2013? Então, essa região que teve, de todas as regiões que teve o melhor índice de diminuição dessas taxas foi a região centro-oeste. Né? Veja lá no gráfico que o azul clarinho, lá em 2003, ele começou um pouco acima de 400 habitantes a cada 100 mil, né? 400 internações a cada 100 mil habitantes. Veja lá o azul clarinho um pouco acima de 400. E em 2013, esse dado ele ficou um pouco abaixo de 200, ou seja, ele teve uma redução maior do que 50% das internações. Então, em 10 anos, eles conseguiram reduzir mais de 50% das internações causadas por diarreia. Né? Então, até 2010, né, a taxa, com exceção de 2009, a taxa no centro-oeste ainda, certo? Letra B. Então, se você observar até 2010, as taxas de internações eram maiores do que a média nacional, né? Ou seja, a média nacional é essa linha de amarelo. Então, veja que ele está sempre acima da média nacional. Então, até 2010 ela sempre estava acima. Mas a partir de 2010 e em 2009 também, essa média ficou abaixo da média do país, né? Até 2009, 2011, 2012, 2013, essa taxa que era sempre acima diminuiu, sempre ficou abaixo.
Então foi o que melhor reduziu a região centro-oeste. Beleza? Facinho aí também, né? Vamos lá aqui para a letra C. Imagine que você é uma autoridade de saúde e deverá gerenciar verbas para resolver esse problema que está aí, ou seja, esse problema de internação ou caso de diarreia, indicado pelo gráfico. A que regiões você destinaria mais investimentos? Explique a sua resposta. Tal como uma política pública você vai gerir, você vai investir aonde a situação é mais precária, ou seja, onde a situação está pior. Então você investe nesse local onde a situação está pior. Então, quais são as regiões que estão piores? A região norte e a região nordeste. Porque mesmo que os índices eles tenham uma melhorada, se você compara de 2003 até 2013, você vê que você tem uma tendência a uma diminuição dessas taxas de internação. Mas mesmo que ele tenha uma tendência de diminuição, ainda assim a média, os casos de internação da região norte e da região nordeste, elas estão sempre acima das taxas nacionais, né? Então, por mais que elas tenham uma tendência de diminuição comparando essa série histórica de 2003 até 2013, esses índices eles mesmo assim permanecem acima da média nacional. Então, o melhor lugar, onde a gente precisa mais investir seria na região norte e nordeste por esses dados, né? Porque na região norte e nordeste esses valores eles estão sempre acima. Veja que nos últimos anos, nas outras regiões do país, na região sul e sudeste sempre esteve abaixo da média nacional e permanece e vai diminuindo na série histórica. Na região centro-oeste, que estava acima, no final ficou abaixo da média nacional, mas a região norte e nordeste, por mais que venha tendo uma leve melhora, mas eles permanecem muito acima ainda da média nacional. Então é por isso que seria fundamental investir nessas regiões, certo? Facinho aí. Vamos aqui para a segunda questão. Leia a notícia seguinte. Vigilância Epidemiológica de Gurupi realiza busca ativa do barbeiro e orienta moradores. Busca ativa é você sair, pegar agente de saúde e botar eles para sair atrás do barbeiro, procurar. Ou colocando armadilhas para capturar esse bichinho. Dando continuidade a ações de prevenção da Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi, a equipe de vigilância epidemiológica iniciou esta semana o trabalho de busca ativa do inseto barbeiro, transmissor da doença de Chagas. Então o pessoal foi procurando esse bichinho mesmo. Letra A. O barbeiro é o transmissor, vetor, da doença de Chagas. Qual é o agente etiológico dessa doença? O agente etiológico, que é o que causa a doença de Chagas, é um protozoário que a gente chama ele de Trypanosoma, que também vocês podem falar que a espécie dele é o Trypanosoma cruzi, né? Mas se você responder o que é um protozoário chamado Trypanosoma, tá certinho. Quem botou que é o Trypanosoma cruzi, disse a espécie dele, tá certinho também, certo? Então, o agente etiológico, que é o que causa a doença, é o Trypanosoma, certo? Então, é o Trypanosoma nesse caso. Letra B. Que medidas profiláticas, ou seja, que medidas podem ser utilizadas para evitar essa doença? Né? Que medidas profiláticas a vigilância epidemiológica deve orientar aos moradores dessa região? Então, o que a gente pode recomendar para evitar o contato com o barbeiro e, consequentemente, a pessoa ficar doente com a doença de Chagas? É recomendado o que nessa região? Usar telas protetoras na janela da casa, usar mosquiteiros dentro da casa, nas camas, né? A pessoa vai dormir, lembre que eles têm um hábito noturno, então eles vêm se alimentar do sangue da pessoa geralmente à noite, quando a pessoa está dormindo. Então é recomendado que usar telas protetoras nas janelas, mosquiteiros dentro da casa. Tem também uma técnicazinha que é de aplicar cal, que é uma substância que ele vai afastar o barbeiro, nas frestas das paredes, né? Então nos cantos das paredes você aplica cal e essa cal vai servir para afastar esse barbeiro. Então, mosquiteiros, telas protetoras, aplicação de cal nas frestas das paredes são medidas que são importantes, são medidas profiláticas para evitar o barbeiro e, consequentemente, você não entrar em contato ou desenvolver a doença de Chagas.
Letra C. A doença de Chagas é considerada endêmica. O que significa isso? Significa que é uma doença endêmica, significa que é uma doença que ocorre habitualmente em determinada região, ou seja, ela acontece com uma determinada frequência em uma região todo ano, né? Então, quando você diz que ela é uma região endêmica, é porque ela sempre está acontecendo em uma determinada região ao longo do ano. Então, por isso que a gente fala que ela é uma doença endêmica, certo? Letra D. Porque a vigilância epidemiológica é o setor responsável por esse tipo de trabalho. A vigilância epidemiológica, ela reconhece as principais doenças de notificação compulsória, ou seja, que acontece sempre, né? Então ela investiga epidemias, ela investiga endemias, ela investiga surtos que ocorrem em territórios específicos, em regiões específicas, seja em bairros, cidades, comunidades. E ela atua também no controle dessas doenças específicas, né? Então ela vai ter as medidas para evitar essas doenças, ela vai ter as medidas para controlar essas doenças. Então é por isso que a vigilância epidemiológica é importante, né? Ela identifica as doenças endêmicas, ela observa os casos que acontecem, ela faz o controle dessas doenças, ela indica medidas profiláticas para as populações dessas regiões, tudo isso, certo? Beleza? A letra E. A doença de Chagas também pode ser transmitida pela ingestão de açaí ou de caldo de cana. Como isso ocorre? Qual é a medida profilática nesse caso? O tripanossoma ele sobrevive na polpa do açaí mal higienizado. Ou seja, se o açaí não for bem higienizado, ele pode sobreviver lá na polpa do açaí, lá no extrato do açaí. No caso de cana-de-açúcar, o risco ele está no processo de prensar a cana, ou seja, quando passar a cana na máquina, que vai prensar para retirar o caldo, você tem que fazer a limpeza adequada da máquina e da cana-de-açúcar, porque se tiver a presença do barbeiro, ele vai ser triturado junto e ele acaba indo parar no caldo junto, certo? Então pode contaminar a bebida com as fezes do barbeiro que tem a presença do tripanossoma. Então uma medida profilática ideal é higienizar tanto o açaí quanto a cana-de-açúcar, quanto as máquinas que vão passar nesse processo de produção das polpas, né, da trituração, da produção do caldo de cana, e nesse caso evitar a transmissão. Então tem que higienizar os produtos, higienizar o alimento, limpar, olhar, limpar, passar água corrente, limpar antes de preparar o caldo, como antes de preparar a polpa do açaí. Por isso que a gente tem que tomar açaí e caldo de cana em locais de procedência adequada, que vocês observam que tem higienização e tudo mais. Certo? Terceira questão. Leia a notícia a seguir. Controle da doença deve continuar com o tempo frio. Atenção, não mexa. Ela cita equipamento para a pesquisa de mosquito da dengue. Secretaria de Saúde de Florianópolis. Então tem lá uma armadilha para capturar o vetor da dengue, né? Que é o Aedes aegypti, o mosquito Aedes aegypti, a fêmea. Então vamos lá, tem um textozinho assim. Mesmo com a chegada do frio, a população deve manter alerta e as ações para combater os criadores do mosquito transmissor da dengue. O alerta da Vigilância Epidemiológica de Florianópolis, que mantém as ações de monitoramento e eliminação de focos do Aedes aegypti na capital. Desde o fim do ano passado, estamos trabalhando no monitoramento e no controle dos focos de transmissão da dengue, principalmente nos locais onde há foco do mosquito, mas é imprescindível que a população entre nessa luta conosco para eliminar os criadores do mosquito do Aedes aegypti, afirma o secretário de Saúde, Daniel Montinho Júnior. As equipes de vigilância em saúde do município fizeram um mapeamento de todos os pontos da capital onde devem ser colocadas as armadilhas utilizadas para a descoberta de novos focos de mosquito. Eles colocam essas armadilhas para ver se tem mosquito ali, se tiver mosquito naquela área, ele vai lá depositar os ovos nessa armadilha e eles conseguem saber se naquela determinada região é um foco do Aedes aegypti. Né? Vamos lá, então, além de transmissão, de transmitir a dengue, o mosquito Aedes aegypti também é vetor de outras doenças causadas por vírus. Que doenças são essas?
Então, além da dengue, a fêmea do Aedes aegypti, ele pode transmitir Zika vírus, né? Ele pode transmitir a febre chikungunya e ele também pode ser vetor da febre amarela no seu ciclo urbano, certo? Então, a Aedes aegypti, a família da Aedes aegypti, ela pode ser vetor da dengue, ela pode ser vetor do Zika vírus, ela pode ser vetor da febre chikungunya e ela também pode ser vetor da febre amarela em ciclo urbano. Então, veja que ela tem pelo menos 4 doenças diferentes que ela pode ser vetor. Certo? Por isso que é importante o controle do mosquito do Aedes aegypti, o controle do Aedes aegypti, né? Porque ela pode causar uma série de doenças diferentes. Né? Estava vendo uma notícia recentemente, inclusive, que já tem uma variação do vírus da Zika, né? Que a dengue, você tem 4 tipos de dengue, né? Sendo a mais grave a dengue hemorrágica. Então estava vendo a notícia da possível surgimento, né, do possível processo de transmissão de uma nova variação do vírus da Zika, certo? Então vamos lá, que é perigoso, né? É mais um vírus circulando na população, nas populações. Que medidas são importantes na profilaxia da dengue? Manter as caixas de água tapadas, impedir o acúmulo de água em casas e jardins, usar repelentes, telas dos mosquiteiros. Então, já disse algumas. Então, colocar areia nos caquinhos de plantas para não acumular água, manter garrafas e recipientes que podem acumular água com a cabeça voltada para o chão, para, no caso de chuva, não acumular água, evitar armazenar pneu de forma inadequada que pode acumular água e por aí vai. Ou seja, tem várias medidas profiláticas que a gente pode evitar a proliferação da dengue. Letra C. Por que é importante a vigilância epidemiológica manter as ações de monitoramento e identificação dos focos de Aedes aegypti? Sem monitorar, se eles não fizerem isso, se eles não monitorarem e identificarem os focos de vetor, não existe uma maneira de combater o mosquito, certo? E quebrar o ciclo da doença, o ciclo da transmissão da doença. Ou seja, se você monitora os casos que está acontecendo dengue, se você identifica os focos do vetor, ou seja, os locais na cidade, os locais nos bairros onde tem foco do vetor, foco do mosquito, você consegue direcionar de forma eficiente as medidas de combate e de controle da doença. Ou seja, se você não tem nada disso, a doença se espalha e você não tem controle, e às vezes você vai fazer um investimento perdido, né? Porque você não vai fazer um investimento na prevenção. O investimento na prevenção, ele economiza no tratamento. Então, se você previne uma determinada doença, você sobra dinheiro para melhoria no sistema de saúde. Se você não previne, você vai gastar muito mais dinheiro no tratamento das pessoas que ficam doentes. Então, é por isso que é fundamental a vigilância epidemiológica, ela manter as ações sempre constantes, as ações de monitoramento e identificação de focos do Aedes aegypti, como de outras doenças também, como a gente já viu em questões anteriores, certo? Vamos lá para a quarta questão. Quando o nosso organismo é atacado por elementos estranhos, que a gente chama de antígenos, espera-se que o sistema imunológico reaja produzindo os anticorpos específicos. Os anticorpos são as substâncias que vão defender nosso corpo da ação desses elementos estranhos, desses antígenos. Esses antígenos podem ser vírus, bactérias. Então, quando eles entram em contato com o nosso corpo, nosso sistema imunológico ele tem uma tendência a produzir anticorpos para combater esses antígenos. Então, um antígeno é o corpo estranho, o elemento estranho no nosso corpo, e o anticorpo é a substância que vai nos proteger. Geralmente, nosso sistema de defesa, nosso sistema imunológico, nosso corpo produz esses antígenos. Veja um esquema a seguir que representa esse mecanismo de ação. Então veja lá que tem os antígenos, né, que são essas bolas azuis com essas bolinhas verdes, e o anticorpo, que são como se fossem essas garrinhas que vão se prendendo a esses antígenos para impedir a sua ação. Contudo, às vezes o ataque é tão rápido e intenso que pode levar a pessoa à morte. Ou seja, antes do corpo da pessoa produzir os anticorpos, esse antígeno pode levar a pessoa a morrer, antes dessa resposta do nosso corpo, dessa resposta do sistema de defesa do nosso corpo. A vacinação tem papel preventivo, possibilitando ao organismo preparar sua defesa com antecedência. Ou seja, antes do seu corpo entrar em contato com esse antígeno, a vacina já prepara o sistema de defesa.
certo? Para quando você entrar em contato com esse antígeno, o seu corpo consiga ter uma rápida resposta. Ou seja, às vezes seu corpo já vai destruir aquele antígeno antes de você desenvolver desenvolver a doença, por exemplo. Mas existe suspeita de mal já instalado, como o risco de tétano e uma ferida. Não adianta administrar vacina, ou seja, se você já está com aquele antígeno, já está no seu corpo, não adianta você aplicar a vacina, porque a vacina ela serve para prevenir, para evitar que você fique doente. Então, letra A. Que tipo de organismo é causador do tétano? O tétano é causado por uma bactéria, né? Aí, geralmente associa a materiais enferrujados, né? Pode ter tétano no material enferrujado, como não. Pode ter a bactéria tétano, pode estar no solo e pode entrar no seu corpo por alguma lesão que você tenha na pele, por exemplo. Né? Nem sempre um material enferrujado tem tétano e nem sempre um material não enferrujado também. Um material não enferrujado ele pode ter a bactéria. Basta ele ter a presença da bactéria em sua superfície e ela entrar no seu corpo a partir de uma perfuração que você pode ficar doente, certo? Então, o tétano é causado por uma bactéria. Explique por que, nesse caso, não é eficiente aplicar a vacina. Nesse caso, é recomendado que você usar o soro. Dentro do soro tem o que? Já tem os anticorpos. Então, como você já foi infectado pelo antígeno, por esse elemento estranho no seu corpo, não adianta tomar a vacina, porque a vacina é para prevenir que essa doença se desenvolva. Se você está doente, você tem que tomar o soro, que nesse soro ele vai ter a presença dos anticorpos para ter uma rápida resposta à proliferação dessa doença. Né? Então no soro você já tem os anticorpos, então o soro ele serve para tratar a doença. A vacina ela serve para prevenir, para evitar que você tenha. Se você tem a doença, não adianta mais usar a vacina. Você vai ter que usar o soro para poder combater essa doença. Né? Enquanto o sistema imunológico ele se prepara para entrar em ação. Então você já toma o soro, os anticorpos, enquanto o seu corpo está preparando novos anticorpos. Letra C. Compare essa situação com o que acontece em caso de picadas de cobras venenosas. Em caso de picada de cobra venenosa é utilizado o que a gente chama de soro antiofídico, que contém anticorpos que são capazes de tratar a intoxicação provocada pelo veneno. Né? Então você tem lá, por exemplo, no Instituto Butantan, aqui no Brasil, vocês têm a produção de vários soros antiofídicos, ou seja, eles pegam várias cobras que são comuns no Brasil, venenosas, e eles retiram esse veneno e produzem os anticorpos. Né? Então você é picado, aquele veneno entra no seu corpo, você toma o soro antiofídico que vai combater a ação do veneno da cobra. É bem parecido o mecanismo de ação. Vamos aqui para a quinta e última questão, para a gente fechar essa parte de saúde. Lê a notícia a seguir. Em uma semana, aumentou para 300 os casos suspeitos de sarampo em jovens adultos de 20 a 29 anos em Manaus. O aumento de casos entre jovens adultos mostra a necessidade de que esse público procure a unidade de saúde para se imunizar contra a doença, afirma o secretário municipal de saúde. A notícia também informa: o aumento de casos entre jovens adultos mostra a necessidade que esse público procure a unidade de saúde para se imunizar contra a doença. A que importante medida profilática se refere a essa orientação? Ela se refere à imunização contra o sarampo, que é feita a partir do meio de vacinação. Então você toma a vacina e se imuniza contra o sarampo. Qual é o agente etiológico do sarampo? O sarampo, o agente etiológico dele é um vírus. Então um vírus que causa o sarampo. Letra C. Como ocorre a transmissão do sarampo? O sarampo ele ocorre a transmissão pelo contato com saliva ou secreções nasais, secreções do nariz e dos olhos, lágrimas, também de secreção dos olhos de pessoas com a doença. Então, se você entra em contato com a secreção nasal, a saliva, a secreção a secreção do olho, né? Se tem contato com saliva ou coriza no olho, no nariz, na boca, você contrai o sarampo. Letra D. Você já estudou o risco de notícias falsas, as famosas fake news, e boatos acerca da saúde. Existem boatos, por exemplo, sobre a vacinação, desde 1930. Explique por que esse tipo de boato representa perigo e dificulta o controle e a erradicação de doenças. É muito importante a gente debater, né, entre nós e vocês com seus pais, tios, amigos e colegas, que essas notícias falsas, que esses boatos, eles acabam fazendo com que muitas pessoas deixem de se vacinar.
Então, esses boatos fazem com que as pessoas achem que a doença, que a vacina causa doença, que vacina pode matar, que vacina é perigosa, mas isso tudo são boatos, são fake news. E esses fake news, elas podem levar as pessoas a não tomar vacina, elas não vão se imunizar contra essas doenças. Quando as pessoas não se imunizam, esse vírus e essas bactérias e essas doenças, elas se proliferam. Não? Então, o caso da varíola, quando as pessoas se vacinaram, essa doença deixou de existir. Então, é o caso do sarampo, por exemplo, se as pessoas se vacinassem, a maioria das pessoas se vacinar, esse vírus ele para de circular na população e esse vírus ele desaparece. Ou seja, essa doença desaparece das nossas populações. Aí tem pessoas, eu nunca me vacinei e eu nunca fiquei com essa doença. É porque muitas outras pessoas, se muitas pessoas se vacinam ao seu redor, que você tem contato, essa doença ela não circula entre as pessoas ao seu redor e você não fica doente, certo? Então é fundamental combater essas fake news, essas notícias falsas sobre a vacinação, porque isso implica na doença geral, ou seja, implica na saúde coletiva, na saúde dos indivíduos de forma geral. Né? Então é importante as pessoas seguirem as campanhas de vacinação. É fundamental que as pessoas se vacinem, porque além de se proteger, você protege as outras pessoas da sua comunidade, seus parentes, seus amigos e pessoas que vocês convivem na escola do trabalho e no supermercado que você vai, qualquer coisa desse tipo, certo? Então, fechamos aqui o tema de saúde. Nas próximas semanas, nas próximas aulas, vamos entrar já em outra parte do assunto. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Fiquem bem, se cuidem e a gente se vê na próxima aula. Tchau.